Olá pessoal, boa tarde, Dr. Anderson aqui. É um prazer tê-los novamente reunidos aqui conosco no CGE, no Centro de Ginecologia Endoscópica, para a gravação de mais um podcast CGE. É a maneira que nós encontramos de levar conteúdo direto dos nossos especialistas até você, falando sobre ginecologia, sobre cirurgia ginecológica, sobre procedimentos realizados tanto em ambiente de consultório, como no centro cirúrgico, enfim, falando um pouco sobre tudo para levar informação até vocês, informação de qualidade, informação que vocês possam confiar, tá? Para quem não conhece o CGE, nós somos uma clínica especializada em cirurgia ginecológica minimamente invasiva, né? Ou a ginecologia endoscópica, né? Que engloba alguns procedimentos que nós vamos falar ao longo do podcast novamente. Estamos localizados aqui no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida das Américas, número 17.150, no A5 Office, sala 346. Para você que não segue ainda as redes sociais da Equipe CGE, é @EquipeCGE em todas as redes. É fácil, é só clicar, segue lá, acompanha nosso conteúdo, é um prazer ter vocês aqui conosco. E para abrilhantar o nosso podcast de hoje, temos a honra de trazer para vocês um dos nossos cirurgiões ginecológicos, né, o Dr. Marley Moreira. Tudo bom, Marley? Prazer. Prazer, gente. Prazer. É uma honra estar aqui, tá? É uma honra já fazer parte da equipe, mas poder vir aqui e trazer um pouquinho de conhecimento do nosso dia a dia, tanto no centro cirúrgico quanto no consultório, e poder tirar um pouquinho de dúvidas, né? Porque esse mundo feminino, as doenças ginecológicas, é um mundo imenso que a cada dia só aparece mais coisas aí pra gente estar tentando ajudar vocês, né? É isso. Dr. Marley, que é médico e cirurgião, né, ginecologista obstetra. Segundo ele, a obstetrícia, né, fica no coração dele em um cantinho separado. Quem ganha o coração do Dr. Marley é mesmo a cirurgia ginecológica, é isso, doutor? Exatamente. Durante a minha especialização, posso dizer que até antes da minha especialização, eu já tinha certeza que eu queria fazer a GO, né, que é a ginecologia obstetrícia, mas que eu faria somente para chegar no meu objetivo, que era o G, que é a ginecologia. E dentro da ginecologia eu descobri esse mundo gigantesco, que é a ginecologia endoscópica, que vamos falar um pouquinho muito hoje. É isso. Bem, falamos aí sobre o CGE, sobre o Marley, né, o Dr. Marley, que é membro aqui da equipe CGE, e falando um pouquinho sobre os procedimentos, né? A gente aqui vai tentar ao longo do podcast, né, Marley, sanar as dúvidas. Sempre a gente vai fazendo esse mesmo modelo, assim, a gente sempre tenta trazer as dúvidas que foram enviadas, tanto para o Dr. Marley quanto aqui para o Instagram da equipe CGE, trazendo as dúvidas próprias das pacientes ou das seguidoras, né, que mandaram. A gente fez um compilado, né, tudo que se assemelhou, a gente tentou responder, condensar em uma pergunta, em outra pergunta. Então a gente vai falar aqui basicamente hoje sobre procedimentos cirúrgicos, sobre endometriose, sobre cisto de ovário, vamos falar sobre mioma, bastante perguntas sobre mioma, falar sobre método contraceptivo, né? Você que vai acompanhar o podcast aí, vai falar sobre Implanon, falar sobre DIU, falar sobre sangramento uterino, falar uma série de coisas e conversar um pouco sobre as dúvidas do dia a dia do consultório, né, Marley? Trazer uma visão geral aqui para que as pessoas possam entender. E tiveram muitas perguntas, Marley, que foram relacionadas à CGE. E aí eu vou começar o nosso bate-papo aqui já respondendo de cara essas pacientes que mandaram essas dúvidas, né? Primeiro, disparado. Vocês fazem cirurgia de tirar de útero? Vocês fazem cirurgia disso, cirurgia daquilo? Respondendo, pessoal. A equipe CGE, ela faz todo tipo de cirurgia ginecológica, né? Lógico, sempre com o intuito de fazer pela via minimamente invasiva, né? Que é a cirurgia laparoscópica. Só para a gente conseguir contextualizar um pouco, Marley, começa para a gente qual é a diferença que a gente encontra quando a gente fala cirurgia minimamente invasiva, né? Qual é a diferença dessa para a cirurgia tradicional? Perfeito, Anderson. Então, vamos lá, nos primórdios, toda cirurgia a gente tinha que fazer o quê? Abrir barriga, né? E aí, com o tempo, a galera foi
entendendo que aquele lanho, né, aquela abertura na pele não precisava ser tão grande. E a incisão na barriga foi diminuindo cada vez mais. Só que, mesmo quando você faz uma incisão pequena, você faz uma abertura muito grande naqueles muitos planos que a gente escuta falar, 7 planos da barriga. Quando a gente pensa na cirurgia minimamente invasiva, você imagina pequenos cortes de meio a 1 centímetro que você vai entrar com uma câmera dentro da sua barriga e fazer a mesma cirurgia que você faria aberta, só que com uma consequência muito menor para o seu corpo. Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, tem uma dúvida muito grande. No meu dia a dia, me fazem essa pergunta. Doutor, vai dar certo igual a cirurgia aberta? Vai dar certo perfeitamente igual, porque é a mesma cirurgia, só que feita por uma via que o seu pós-operatório, então, quando você for para casa, vai ser muito melhor. Então, temos a via abdominal, que é abrir a barriga. Geralmente, na ginecologia, a gente usa a cicatriz da cesárea, geralmente. Que é aquela lá embaixo. Né? Aquela bem embaixo, lá perto do pubis. A por vídeo já é aquela quando a galera fala de foi pelo umbigo, porque de fato a gente entra pela câmera pelo umbigo e faz alguns furinhos na parte mais de baixo da barriga, que é onde a gente coloca as pinças. E temos a terceira via, que é a via vaginal, que é onde a gente opera tudo por baixo e não tem nada pela barriga, que também é uma opção de cirurgia minimamente invasiva. Só que, obviamente, tem as suas indicações e a gente sempre individualiza para cada paciente. Então, tem paciente que mesmo hoje a via abdominal talvez seja a melhor escolha, mas, num geral, quase em sua totalidade, a via minimamente invasiva, a via endoscópica hoje é a nossa preferência e é a nossa indicação. Certo. Então, sempre pensando tanto no vulto cirúrgico, né? Correto. Assim, a agressão cirúrgica. Sim. Inclusive, trazendo aqui um pouco do dia a dia do consultório, né? Nós estamos aqui hoje, final de tarde. O Dr. Marley hoje fez aqui seus atendimentos. Dentre eles veio uma paciente para a gente dar uma primeira revisão no pós-operatório imediato, de uma paciente que nós fizemos terça-feira agora. Hoje é sexta-feira, então tem 3 dias aí de pós-operatório. Ela veio até aqui o consultório e ela tinha feito uma cirurgia de mioma, retirada de mioma aberta, né, inicialmente. E aí agora ela fez a cirurgia de retirada do útero, a esterectomia, por via minimamente invasiva, né. Foi uma paciente até com útero bem volumoso, né, mas que a gente conseguiu fazer essa cirurgia. A gente vai falar um pouco mais à frente como que é feito, né, que é também outro tabu que se faz, né. Doutor, mas o meu útero é muito grande, mas o meu mioma é muito grande. Exatamente. Como que eu vou tirar sem abrir a barriga? Tem como. A gente está aqui, né, a cirurgia ginecológica por vídeo, ou minimamente invasiva, laparoscópica, enfim, como você queira chamar, ela vem com tecnologia para isso, né? E a gente vai explicar mais à frente. Perfeito. Mas aí eu perguntei para ela assim, falei, olha, comparando, né, a sua cirurgia de agora com a cirurgia que você fez no passado para o mioma, qual foi a que você teve o pior pós-operatório? Ela falou, doutor, no primeiro dia incomodou bastante. Logo no dia que operou, na terça-feira, incomodou bastante porque estava bem distendida a barriga. Né? E a gente vai explicar o porquê que fica distendido. E aí, só que no segundo dia já estava muito melhor. E hoje já estou conseguindo andar, fazer tudo. Da outra vez foram 15 dias, 20 dias para eu conseguir me fazer as coisas do dia a dia em casa, né, tomar banho, ir no banheiro, sem precisar de ajuda. Perfeito. Eu precisei de alguém ali comigo. Então, a recuperação pós-operatória é outra, né, Marley? Também que a gente fala não só no intra, né, mas no pós-operatório também, né? Com certeza, as limitações, né, que você tem são muito menores. Então, por um exemplo prático, laqueadura. Laqueadura, geralmente, a gente remete a uma mulher, na maioria dos casos, que tem uma criança ainda em casa. Na maioria dos casos, então, uma mãe com um filho de 1 ano, eu falar para ela que em 2 semanas ela está zerada, em 2 semanas ela está melhorando, é muito diferente. Muito diferente. E é isso que a gente entrega. A gente entrega uma melhora mais rápida, a gente entrega uma cicatrização melhor, que nós estamos lidando com mulheres, e muitas das vezes mulheres jovens. Então, sim, a estética não é o nosso fim, porém é um ponto que
sempre tem que ser levado, tá? E o mais importante, né? É a diminuição do trauma metabólico, do trauma cirúrgico, que é o que a gente fala de abrir, de impor a paciente a lesões tanto internas quanto externas. Para cicatrizar, existem várias coisas que tem que acontecer, que tem que dar certo. Quando a gente está na faculdade, a gente para estudar cascata de cicatrização, como que acontece, é tanta coisa que pode dar errado, né? Que vocês não entendem. E, obviamente, a gente usando uma abertura de 1 centímetro ao invés de usar uma de 10, 12 centímetros, a gente poupa muito, muito para paciente. Então diminui também o risco de complicações. Com certeza, tanto de infecção de ferida, como de hérnias, como de decência, né? Que é quando os pontos acabam abrindo por uma infecção, às vezes uma paciente que é diabética descompensada, uma paciente que é mais obesa, aumenta esse risco também. Então, tudo isso aí a gente consegue diminuir risco. Lembrando, a gente não zera esse risco, mas a gente diminui. Certo. Então, a ginecologia endoscópica, né, respondendo quem perguntou sobre quais cirurgias faz praticamente todas Sim. As cirurgias, né? Esterectomia, mioma, ovário, patologias da trompa, endometriose, enfim, diversas outras. Só não faz cirurgias que não são o escopo da cirurgia abdominal, como, por exemplo, o sling, né? Sim, o períneo. Isso não se faz, né? Aquelas cirurgias puramente ali vaginal ou lá do trato mais baixo, aí não, né? Mas tudo que envolve o útero, anexos... Sim, e algo que, assim, olhando para trás, uma coisa que estamos vendo, até o próprio câncer, a gente está sendo mais abordado hoje por vídeo, óbvio que muito bem indicado. Existem cânceres que ainda são contraindicações de entrar pela via endoscópica por alguns riscos mais complexos. A gente pode até separar um dia só para falar dessa parte, tá? Mas tem sim como operar câncer? Tem. Só que nos casos especiais, nos casos indicados. Mas eu digo isso porque se você voltar alguns anos atrás e falar, vou operar câncer de útero por vídeo, era uma loucura. Hoje em dia é uma possibilidade e é bastante feito. É isso. Outra dúvida muito frequente, né, que a gente responde diariamente para os nossos seguidores CGE, aceita plano de saúde? Né? E aí a gente sempre tem que parar para explicar. A cirurgia, quando eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico, né, Marley? Perfeito. A gente consegue fazer pelo hospital, que nós somos credenciados. Aí tem alguns hospitais, isso depende do seu plano de saúde. Depende de onde o plano de saúde da paciente dê cobertura, né? Mas temos algumas opções de hospitais que nós fazemos a cirurgia pelo plano. Então, o paciente não paga nada pela cirurgia, tudo coberto pelo plano. Caso o plano seja aceito em seu hospital, obviamente, né? Então, assim, entrar em contato, entender se o plano de saúde a gente consegue realizar. Perfeito. E aí, cirurgia? Sim. Consulta, doutor. A consulta eu consigo fazer pelo meu plano? Aqui no CGE, não. Tá? A nossa equipe atende aqui no CGE e atende em outros hospitais, inclusive nesses hospitais que nós fazemos as cirurgias. Tá? Então, se eu quero ser atendido pelo Dr. Marley, pela doutora Natália, né, pelo Dr. Renan Valadão, eu quero ser atendido pela equipe CGE, né, a doutora Mariana, eu quero ser atendido pelo plano de saúde, eu posso marcar a agenda lá no consultório, no hospital, né, no ambulatório, no serviço que nós estamos atuando também, tá? Mas não, eu quero fazer a consulta o quanto antes, eu não tenho data para poder esperar tanto tempo a agenda, né, porque realmente o volume é muito grande. Então a gente consegue fazer aqui. Aí seria por reembolso, né? Paga-se a consulta e depois o plano reembolsa o valor quando o plano dá direito a reembolso, tá? Sim. Aí tem um ponto que eu gostaria de abrir um parêntese muito importante, tá? Que é por que a gente nasce, né? O CGE, esse espaço que nós estamos aqui hoje atuando, ele nasce para conseguir duas coisas, né? Para as pacientes que nós abordamos cirurgicamente, pelo plano de saúde, nós sentimos falta de conseguir ter um espaço onde a gente consiga sentar e atender com calma. Né? Coisa que atendendo pelo plano torna-se inviável.
tá? Pelo valor recebido, etc., pela demanda que a gente tem, enfim. Aqui a gente trabalha, eu costumo dizer que no CGE não tem consulta pocket, né? Que é aquela, oi, tudo bom? Deixa eu ver o exame, toma isso aqui, faz aquilo, tchau, próximo. Não. Porque é aquilo que a gente sempre conversou, né, Marley? Não tem como, na minha concepção, acho que você, como especialista, atua no consultório, vai conseguir contemporizar melhor do que eu. Como que chega uma paciente com endometriose? Ela sofre há 10 anos com endometriose. Como que ela vai te explicar 10 anos da vida dela e pactuar com você, orientar com você aqui uma postura cirúrgica em 10, 15 minutos, que seja 20 minutos de consulta? É possível? Assim, até dá, mas para ficar bem feito, né? É preciso de um tempo maior, certo? É difícil, assim, conseguir criar uma boa relação médico-paciente, principalmente com uma paciente, você falou da endometriose, que é uma paciente que possivelmente eu não sou o primeiro ginecologista dela. Ela já passou por 2, 3, às vezes sem diagnóstico ainda. Então é uma paciente que chega precisando de cuidado, né? Então, só que é difícil, porque como que eu dou um cuidado numa agenda que me reprime a 15 a 30 minutos às vezes, sendo que é uma paciente que de primeira consulta eu facilmente vou gastar 1 hora com ela para poder entender a história dela, até porque o problema dela muitas das vezes não é só endometriose, a endometriose traz um monte de coisa junto, tem que fazer um bom exame físico, então eu perco tempo com o exame físico, e a primeira consulta eu acho que além de conhecer, antes de conhecer a doença, eu preciso conhecer a paciente em si, como é o dia a dia dela, como ela vive, como ela come, se ela tem bons hábitos alimentares, se ela tem bons hábitos de exercício físico. Isso tudo influencia não só para a endometriose, mas para a vida em si, né? Eu sou ginecologista cirúrgico, eu sou cirurgião ginecológico, eu gosto de falar isso, mas antes disso eu sou um médico clínico, então eu sou um ginecologista clínico. Então a minha paciente que senta no consultório, eu não fecho os olhos para o resto. Eu não vou tratar só endometriose, operar e não vou olhar nada. A paciente é um todo. Então, de fato, essa questão da consulta pocket reprime muito do que a gente pode oferecer para paciente. É isso. Então, assim, se você busca esse momento de qualidade, né? Aqui a gente está sentado do lado do médico aqui no CGE, já tem uma máquina de café, sempre tem um biscoitinho ali, uma água. Justamente porque a proposta é essa, é sentar aqui. Oi, tudo bom, Marley? Vem cá, você aceita um café? Toma um café comigo, senta aqui. Vamos conversar. Me conta a sua história, deixa eu entender você como um todo, né? E a gente ali, sim, vai estabelecer uma relação bem bacana para que você consiga gerar um entendimento. E a partir dali, aí sim, olha, eu acho que segundo isso, pelo que a gente conversou nesse tempo todo, a melhor proposta é a cirurgia dessa forma, a gente explica a cirurgia, explica de novo, né? A paciente vai, entende, amadurece isso e depois sim fala, não, beleza, doutor, vamos operar. E aí a cirurgia, a gente vai lá, vamos ver aqui seu plano, ele aceita um hospital A, B, C, a gente vai então pedir para o hospital A, tudo bem? Vai no hospital, faz a cirurgia, resolve a sua demanda, né? Mas antes disso, foi preciso parar um pouco, conversar e entender a história como um todo, né? Para isso é preciso tempo. Exatamente. Então, assim, aceita plano para sua cirurgia? Sim, a gente faz pelo plano de saúde. A consulta, não. E eu sempre brinco, eu até gosto que não. Eu até gosto que não seja assim, porque a gente consegue entregar a qualidade na sua plenitude do que a gente precisa aqui, né, no CGE, tá bom? Para a gente poder imprimir a nossa digital aí no seu tratamento, tá? Dito isso, falando um pouco sobre o CGE, vamos para as dúvidas das nossas pacientes, tá? Vamos lá, começando por endometriose. Perfeito. O paciente perguntou, olha, sempre eu preciso investigar endometriose? Não, endometriose hoje... Ou melhor, se eu pudesse falar, né, quando investigar, né, endometriose? Perfeito, eu acho que é uma colocação melhor. É. Assim, hoje, com o passar do tempo, né, a endometriose foi se tornando uma doença mais conhecida e mais relevante na sociedade. Infelizmente, só aconteceu depois de os famosos começarem a ter, né? Principalmente aí que foi emblemática a Anitta, né? Foi ano passado ou retrasado que estourou isso no Instagram. Mas é uma doença que assola aí a sociedade há muitos e muitos anos,
Só que ninguém sabia o que era. E eu gosto de contextualizar, porque sempre que eu estou na consulta, eu falo para paciente assim: você sente essa dor, esse desconforto desde quando? Mais ou menos uns 2, 3 anos depois que eu comecei a menstruar, eu já comecei a sentir uma cólica mais forte. Quando eu comecei a ter relação, eu sempre tive um pouco de desconforto, mas eu achei que era normal. Eu falei, mas por que você achou? Eu conversei com a minha mãe, e a minha mãe falou que ela sentia a mesma coisa, então é normal. Só que não. Hoje já se entende que a endometriose é uma doença genética. Então, tem um cunho genético dentro da endometriose que ainda, obviamente, está sendo pesquisado qual é o gatilho, qual é o gene, isso ainda vamos descobrir. Mas hoje já se entende que se sua mãe tem endometriose, possivelmente você vai ter endometriose. Então, a gente vê que a endometriose é uma doença que foi ocultada na sociedade por uma cultura de dor da mulher que foi postergada e foi empurrada. E, na verdade, muitas das vezes não por maldade, mas porque a mãe realmente achava que aquilo é 100% normal, tá? Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? Que a gente até sempre reforça, bate aqui nos podcasts. Fluxo menstrual. É normal sentir dor? Sentir uma cólica leve é normal. Se você tá atrapalhando o seu dia a dia, nossa, eu não consigo malhar hoje, nossa, hoje eu não consigo nem concentrar no trabalho. Pensa bem, alguma coisa está estranha. Dor não é normal. Uma cólicazinha, um desconforto é uma coisa. Uma dor que te incapacita, que faz você quebrar o teu dia a dia, a tua rotina, isso não é normal. Procura um médico, conversa. Às vezes ele vai te orientar, vai te fazer algumas perguntas e do nada você pode fazer um diagnóstico inesperado. E aí, respondendo a pergunta, quando investigar a endometriose? Hoje, paciente jovem. Então, quando eu falo jovem, eu pego paciente em idade reprodutiva, né? Então, da primeira menstruação, da menarqume até a menopausa. Se essa paciente tem dor pélvica, eu vou desconfiar de endometriose. E o que seria essa dor pélvica? É uma dor na parte mais de baixo, aquela dor ali que seria perto onde é a bexiga, vamos dizer, que é abaixo do umbigo. Uma dor abaixo do umbigo não tem como hoje você virar e descartar a endometriose, tá? Então, tem alguns grandes cirurgiões que até falam que idade reprodutiva, mulher, dor pélvica, crônica, obviamente, não é uma dor que começou de um dia para o outro, uma dor que está evoluindo, até que se prova ao contrário é endometriose. Tem que me provar que não é endometriose, tá? Então, partindo desse prefeito, a gente começa a evitar papar mosca, né? Que é perder esse diagnóstico de uma mulher que poderia estar sendo bem tratada desde o início e tentar brecar essa evolução de doença para tentar evitar grandes complicações como acometimento de intestino, acometimento de bexiga, acometimento de diafragma, que são já fases mais avançadas aí da endometriose. Certo. E aí, outra paciente, outra seguidora, né, na verdade, vou tratar aqui, porque algumas pacientes que são nossos pacientes mandaram perguntas, e algumas que não são apenas seguidoras aqui das mídias sociais do CGE mandaram também. Perfeito. Então, assim, a seguidora mandou perguntando se existe idade mínima para o diagnóstico de endometriose. Então, assim, como eu já falei, idade mínima não tem, é óbvio que é mais difícil, mais incomum a gente fazer diagnóstico na adolescência, tá? Mas já fiz diagnóstico na adolescência, minha equipe já operou pacientes de 19, 21 anos, então já eram pacientes que tinham dor, desconforto, há um tempo, já era uma coisa que atrapalhava a vida delas há alguns anos, foram refratárias aí ao tratamento clínico, então a gente decidiu operar. Então, hoje a gente vê que não existe mais essa idade para diagnóstico, mas o pico de diagnóstico ali, de acordo com os trabalhos, fica em torno de 30 anos. Mais ou menos 30 anos. Então, em torno ali 20 e poucos anos. Sim, 25. Ainda tem uma área de penumbra ali para você firmar o pé que é endometriose. Que está cada vez diminuindo assim por esse ponto, da gente começar a pressupor que a dor no período reprodutivo é endometriose. E aí você investiga para falar, não,
É uma dilatação da trompa? Ah, não, é uma doença do ovário. Então a gente, na verdade, se você partir do pressuposto que e tentar excluir outras coisas, você deixa de papar a mosca de fazer um diagnóstico tão importante como a endometriose. E aí, muito bem se falando, você falou paciente refratário ao tratamento clínico. Perfeito. Né? Ou seja, o tratamento de endometriose não é sempre cirurgia. Não, de forma alguma. A paciente chega para mim no consultório, primeira coisa eu tenho que entender a história dela para trás e para frente. Então, é entender se ela já teve parto, como foi o parto da mãe dela. As pacientes até ficam assim, tipo, o doutor está me perguntando de como foi o meu nascimento? Eu falo, sim, isso me ajuda a fazer o diagnóstico, porque a gente entende que a endometriose aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Se sua mãe teve pré-eclâmpsia, e aí eu já começo a linkar. Então, tudo na endometriose é detalhe. Isso é muito importante. Dizem que endometriose, cada vez mais, você tem que saber buscar, né? É isso. Saber procurar para encontrar. Né? E se agarrar aos pequenos detalhes que vão, no final da sua investigação, te dar o diagnóstico final. Um grande ponto é, doutor, precisa de ressonância para fazer o diagnóstico? Isso é uma pergunta muito importante. A ressonância e a ultrassom dinâmica, né, que é uma ultrassom um pouco diferente do que a galera tá acostumado, que é focado para endometriose, são dois exames padrão ouro que não tem uma superioridade em si entre os dois e são muito bons em ajudar a gente a fazer o diagnóstico. Mas hoje a gente entende que quando a gente pede esses exames é para confirmar, mas o diagnóstico é clínico, então é conversa e exame físico. Então eu vou pedir o exame, para às vezes entender a sua doença, ver o grau que é, programar uma cirurgia, mas numa conversa e num exame físico, você praticamente já consegue bater o martelo de endometriose. Isso é muito importante. Mais uma vez, visto ali o quadro de endometriose, né, feito o diagnóstico, pode-se tentar um tratamento medicamentoso? Sim, sim. Então, toda paciente que chega para mim com endometriose, nossa, fechamos o quadro de endometriose. Primeiramente, avaliar o grau. Então, é uma paciente que tem oclusão da alça intestinal, é uma paciente que tem uma lesão muito grande na bexiga. Então, existem indicações que eu preciso operar, tá? Então, a principal, dor refratária ao tratamento clínico, que a gente vai falar dele. Então, fiz o tratamento clínico, não funcionou, eu opero. Outra é infertilidade, tendo excluído todas as outras causas de infertilidade, que isso é muito importante. Então você foi para um infertileuta ou para um ginecologista, investigou tudo, excluiu tudo. Cara, só tem endometriose, vamos operar, tá? E o terceiro ponto, hoje, que é muito novo, são as lesões de órgão específico, que é uma lesão de intestino muito importante, uma lesão de bexiga muito importante, uma lesão de diafragma. Então são coisas que estão entrando agora e ainda são bem discutidas, então é super individualizado. Não quer dizer que você tem uma lesão no intestino que você precisa operar, tá? Isso tem que ser individualizado. Agora falando no tratamento clínico, que por incrível que pareça, a maioria das pacientes resolvem com o tratamento clínico, porque parece que a gente esquece de falar disso, né? A gente fala muito da cirurgia. Porque a gente, senão fica parecendo que a endometriose é sempre cirúrgico, É sempre cirúrgico, exato. E não. Do tratamento clínico funciona e funciona bastante, tá? Só que o tratamento clínico depende do médico recomendar e prescrever, mas depende 99% da paciente. Por quê? É um tripé. Tratamento hormonal pra gente bloquear os ciclos menstruais da paciente, tentar torná-los anovulatórios, porque uma das possíveis causas do surgimento da endometriose é a menstruação retrógrada, que é essa menstruação que retorna, né, do útero através das trompas e cai na pelve e gera essa endometriose, tá? Essa é uma das teorias e a teoria mais aceita hoje, tá? Vou até anotar aqui pra gente voltar nessa teoria depois. Muito bom. O segundo pilar é exercício físico. Perder peso é muito importante. Temos que entender que endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença que libera vários marcadores inflamatórios, interleucinas, citocinas, são vários marcadores inflamatórios que na obesidade eles já estão aumentados.
Então, se a gente junta uma síndrome plurimetabólica, que é a síndrome que vem junto com a obesidade, com uma endometriose, a gente tem um corpo completamente inflamado. Potencializado, né? Exato. Então, a perda de peso ajuda, tá? 100% aí em 100% não que vai curar, mas ela sempre ajuda a ter um pouco de controle da endometriose, tá? Certo. E o terceiro tripé, junto com o exercício físico, é a alimentação. E quando a gente fala de alimentação, não é só sobre perder peso, tá? É sobre comer e fazer uma alimentação focada no anti-inflamatório, focada em diminuir a inflamação. Então diminuir processados. Então, aquela mortandelazinha, o presunto, o salame, o cachorro-quente. Então, o álcool, entre outros alimentos, mas esses são os principais que geralmente a galera come mais, eles comprovadamente atrapalham e inflamam mais o processo de endometriose. Tenho várias pacientes que a gente começou a fazer dieta com bloqueio hormonal, nem exercício físico ela estava fazendo. E ela já me deu um retorno em 2 meses com melhora de 60% da dor dela. A gente só fez isso durante 2 meses e já estava melhor. Lembrando que o hormônio aí, eu peço para paciente paciência, que ele demora 3 a 6 meses para ter um efeito pleno dele. Então, antes do efeito pleno, só com a dieta ali, a gente já teve uma melhora muito boa. Então, sim, existe tratamento clínico e, na maioria dos casos, eu sempre tento fazer ele antes da cirurgia. Certo. Deixa eu só... Outro ponto aqui que eu lembrei que eu quero falar sobre isso. A teoria, né? Explicando um pouco melhor, que essa questão de endometriose, por que surge, da onde vem, também é outra coisa que fica um pouco nebuloso, sim, né? Ainda está, né? É isso. Ainda Mas está. realmente eu sempre ouvi, né? Eu que não sou especialista da área, sempre ouvi que essa questão do fluxo retrógrado das trompas, ele era uma das teorias mais aceitas. Exato. E aí eu sempre achei, volta um pouco de sangue ali, e ok. Até que a gente entrou em uma cirurgia de uma paciente que estava menstruada, no meio do período menstrual. Cara, tinha muito sangue na cavidade. Isso. Muito sangue. Eu entrei e falei, que isso? Não, isso aqui é o sangue da menstruação, mas estava nas alças, estavam banhando ali a parte do assoalho, os ovários, sangue pra caramba. Eu falei, cara, mas reflui isso tudo? Nesse caso, essa paciente tinha endometriose, né? E aí, um refluxo bem importante. Então, não é pouco sangue que reflui pelas trompas, né? Só pra galera entender, tem um esquemazinho do útero, não sei se vai dando pra ver aqui, mas só pra explicar, né? Tentar elucidar, né? Tem o endométrio, essa parte de dentro, certo, Marley? Explica pra nós aí que você domina isso aqui melhor do que eu. Vamos lá, então o endométrio é essa parte aqui de dentro do útero, tá bom? Útero, vagina. Aqui tá a vagina, colo do útero. Então o endométrio é o que cresce e diminui em todo o período menstrual. O sangramento que a gente tem, na verdade, é o sangramento do endométrio, quando o endométrio descama. Então você não está sangrando, não é um vaso que sangra. Na verdade é só o seu endométrio que não foi utilizado, que então, não teve gestação, que não gestou, então ele vai descamar, vai embora para ele renovar. Certo. Então a sua menstruação é essa camada interna escorrendo, saindo pelo colo e saindo pela vagina. O que acontece é que em toda mulher, quem tem ou não tem endometriose, um pouco desse sangue sai por aqui, que é pela trompa, e cai na cavidade abdominal. Aí você pergunta, doutor, mas se toda mulher sangra e volta um pouquinho para a barriga, por que não é toda mulher que tem endometriose? Por causa dessa questão genética que a gente já iniciou. Dessa predisposição. Obviamente, ainda está sendo entendido o que é diretamente essa predisposição, se é uma alteração genética específica, se tem várias alterações que podem predispor a isso, mas é isso que explica umas terem, outras não terem, sendo que todo mundo tem esse retorno, né? A doutora Mariana Rolim, trouxe para nós em um podcast anterior que tem autores que estão correlacionando os dois, né? Exato. Hábitos de vida com predisposição genética. Exatamente. Fala, às vezes ela já tinha uma predisposição, mas ela tinha uma alimentação que não favorecia e ela tinha um hábito de vida que não favorecia, juntou isso daqui, potencializou e ela criou, né, a questão da endometriose. Que endometriose nada mais é do que endométrio fora do lugar. Perfeito. É isso, né? Traduzindo essa palavra, é isso. Então, o endométrio, que era para estar na parte de dentro do útero, está presente ali
fora do útero, na trompa, no ovário, no intestino, Em todo no lugar. diafragma. E aí, quando ela está nesses outros lugares, irrita essa região, certo? Perfeito. E causa dor. É isso. E não se limite a pensar aonde pode ter endometriose, tá? Endometriose pode estar em qualquer lugar, de fato. Tem uma paciente nossa que chegou que todo o período menstrual ela sangrava pela cicatriz da cesárea dela. Por quê? Tinha endometriose. Porque tinha endometriose na cicatriz da cesárea e era um sangramento cíclico. Ele sangrava, começou só ficando vermelho. Todo o ciclo menstrual ela falava que doía a cicatriz e ficava vermelho o lado direito. Ficava vermelho, ela achava estranho, achava que estava infectando. Ela chegou pra gente, estava já saindo um pouco de sangue realmente. Pela cicatriz. E quando a gente foi ver, pedimos um ultrassom só para confirmar, mas no exame físico a gente já sentia um nódulo bem endurecido. E a peça, depois que a gente fez a cirurgia, tiramos a peça, era endométrio, até precisou colocar tela porque era uma lesão realmente bem grande, então a gente precisou ressecar e colocar uma tela para reforçar. Para reforçar, porque senão poderia dar hérnia. Então sim, endometriose não tem limite. E só lembrar, adenomiose é quando tem o tecido glandular, né, do endométrio fica dentro da parede do útero, tá? Porque ele não é dentro do músculo. Ele não é para estar dentro do músculo do útero. Ele é para estar por dentro do útero. Quando ele está dentro do útero, no meio do músculo, aí se chama adenomiose. Não é a mesma doença, isso é muito importante falar, tá? Porém, elas andam quase sempre juntas aí. Elas costumam andar de mão dada. E também vai causar dor, né, no período menstrual ali. Sim, a adenomiose pode causar cólica, mas o principal da adenomiose, que é o que mais incomoda, é o sangramento, tá? Sangramento aumentado. Endometriose, por si só, pura, não gera aumento de sangramento, no geral. Quando ela tem uma endometriose pura, ela só tem endometriose, tá? Hoje até passou uma paciente aqui no consultório que ela tem endometriose, mas ela não tem adenomiose. O ciclo dela é normal, ela não tem um sangramento aumentado, só que ela tem dor durante o ciclo, as cólicas dela incomodam bastante e durante a relação ela tem a famosa dispareunia, que é principalmente a dor na penetração profunda, tá? Então, assim, ela tem endometriose, mas não tem adenomiose. Então, ela tem dor e não sangra. Isso é importante. Às vezes tem um combo. Aí sangra pra caramba e tem a dor. Que aí é o diagnóstico que é mais chato de conduzir. Certo. E aí eu anotei aqui uma coisa que você me falou, pelo que você explicou, me chama a atenção a abordagem multidisciplinar. Perfeito. Né? É necessário você ter ali do lado... Você falou sobre a dispareunia agora, né? Que é a dor durante a relação sexual. Sim. E aí tem uma vertente da fisioterapia que é um tabu ainda. Eu conheço algumas que falam, poxa, as pacientes não são tão abertas não a aderem, isso, né? Que é a fisioterapia pélvica. Perfeito. Né? Que é você tratar, olha, doutor, eu tenho dor durante a relação, né? Eu tenho vaginismo, né? Vaginismo pode ter também. Exato, tem outras condições que vão gerar isso. Cara, fisioterapia pélvica pode ajudar bastante, né? Sim, e você falou sobre alimentação, nutricionista junto, né? Uhum. Atividade física, um preparador físico, um professor de educação física ali acompanhando o seu dia a dia de treinos, etc, né? Então, a abordagem multidisciplinar pode-se dizer que aumenta a eficácia? Com certeza. Na verdade, não é que aumenta, é que se não tiver, não acontece o tratamento bem feito, sabe? Eu posso falar que o meu sonho idealizado é ter um centro onde eu tenha um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, que é muito importante, que essas pacientes são pacientes que têm dor crônica. Toda paciente que tem dor crônica são pacientes que em algum ponto se tornam paciente do psicólogo e paciente até mesmo do psiquiatra. Porque dor crônica gera comprovadamente ansiedade, gera comprovadamente depressão. Então, essas pacientes têm que ser acompanhadas com certeza de uma maneira multidisciplinar. Isso e não é que é legal, não é que é bom. É que mandatório, né? Mandatório. Não tem como. É prepotência eu virar pra você e falar: eu sou cirurgião ginecológico, eu vou resolver a sua vida sozinho. Não dá. Não dá. Esse cara que fala isso não sabe o que tá falando.
Assim, uma coisa que me chama muita atenção nas pacientes de endometriose, na paciente de dor crônica, né, eu como anestesista vejo Perfeito, bastante né? esse tipo de paciente também e a gente entende isso. Agora você imagina, a paciente reclama de dor todo mês, né? Dentro de casa, o filho não aguenta mais a mãe dizer que está doendo, né? O marido também já não dá o devido valor. E muitas das vezes julga isso como uma forma da mulher estar querendo fugir Chamar atenção, etc. de Relação compromissos sexual, conjugais. não, eu me sinto, né? Isso traz prejuízos na relação. Perfeito. E imagina que essa paciente procura um ginecologista que não tem o olhar voltado para o diagnóstico, que não sabe procurar e vira para ele e fala: ora, é normal. É isso. Doer é normal. Não é normal. Né? Isso é importante sinalizar, porque se a gente não está de frente para alguém que esteja de fato preocupado, como você falou, em acolher de maneira global, completa a paciente, entender todos os pormenores, né? Dificilmente você vai resolver ou dar o caminho de solução para aquela paciente. Exatamente. Então, acolhimento antes de tudo para qualquer queixa. A endometriose e a dor crônica principalmente, né? Exatamente. Porque realmente tem uma hora que aí mora o perigo, né? Com o tempo, ela vai se fechando. Ela vai se incrustando, e vai falar, eu não falo mais. Não falo mais porque todo mês tô cansada. É isso. Doutor, tô cansada. E quando você vai falar com ela, a primeira coisa de reação que a paciente tem é chorar. Tô mentindo? Não. A paciente para e chora, e você fala, meu Deus, mas que é uma dor, é uma chaga ali, e por isso que a gente no CGE fala, consulta pocket não resolve. Não. Por quê? Como é que eu vou, nesse meio tempo de 20 minutos de consulta, ainda teve que ter um tempo para a paciente respirar porque ela está chorando, porque ela está ali falando de uma dor aberta há muito tempo, né? Então isso é muito importante, muito relevante. Então, falando sobre endometriose, falando aí sobre um pouco também de adenomiose, vamos para a próxima, que é cisto de ovário, né? Cisto de ovário, a paciente pergunta quando ela deve operar. Vamos lá, pergunta muito boa, tá? Existem várias causas de cisto de ovário, tá? Desde cistos foliculares, que são cistos que eles aparecem durante o período menstrual e vão embora, tá? E não é um cisto benigno, que ele tem caráter transitório, que geralmente acompanha aí a menstruação. É cisto que você não faz nada, tá? Geralmente você não vai fazer nada com ele. Até cistos que são câncer de ovário. Então, quando você faz uma ultrassom transvaginal, ela mostra cisto anexial. Aí ela te dá vários detalhes para guiar o ginecologista e fazer ele entender. Para ele falar, nossa, isso aqui é importante, nossa, isso aqui não é importante. Vou tranquilizar a minha paciente, vou fazer ela se apressar para a gente fazer esse diagnóstico rápido. Mas, num geral, tá? Uma coisa básica. Cistos acima de 5 a 7 centímetros são cistos que a gente tem a tendência a operar, independente da causa. Aí você vai me perguntar, mas por quê, doutor? Porque eles podem torcer e romper. O que acontece quando rompe? Abdômen agudo, que é você ter uma dor na barriga, porque aquele líquido que estava ali dentro vai irritar o teu peritônio, que é uma camadinha que recobre a barriga. Então você vai para a emergência com esse abdômen agudo. E a segunda causa é a torção de ovário, que é quando o ovário torce no próprio eixo da onde passa o vaso dele. Tem um vaso que leva sangue lá pro ovário. Quando ele roda sobre esse eixo, ele faz uma torção. E o que pode fazer quando torce? Parar de passar sangue. Se parar de passar sangue, isquemia e necrose. Quando a gente tem... Os estudos mostram que ovários acima de 5 a 7 centímetros têm mais risco de torcer, porque eles estão mais pesados. Então, eles têm mais peso para poder rodar. Então, esses casos a gente acaba operando para evitar uma complicação. Evitar uma cirurgia de urgência. Evitar uma cirurgia de urgência que geralmente a gente sabe. Exatamente. Que o risco é esse. Torção de ovário, a gente pode perder o ovário. Se a gente não opera rápido, aquele tempo ali que demora às vezes para o paciente fazer um diagnóstico, chegar no hospital, ter acesso ao serviço, né? A gente não pode... Existem pacientes que têm um acesso ao serviço particular, mas existe o serviço público que, infelizmente, é um pouco mais lento, é um pouco mais demorado, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Então,
cistos aí de 5 a 7 centímetros, independente da causa, a gente tem a tendência aí a operar, lembrando que cada caso é individualizado, tá? Obviamente, tumores, cistos com cara ruim, com características malignas, vamos operar todos, isso sem exceção, tá bom? E aí, sobre via, como operar, é uma coisa mais específica, a gente pode conversar em outro momento. Mas essas características são apontadas, como você Pela falou, ultrassom, pela ressonância. Isso. Esses exames ajudam a gente a já entender antes da gente entrar. Mas o ultrassom, ele me dá o diagnóstico e fala, isso aqui é uma coisa ruim? Não, ele me dá achados. Ele fala, olha, tem uma vascularização estranha, olha, tem uma calcificação desse jeito, tem uns septos. Então ele vai me dando achados que me fazem entender aumentar a chance e o percentual. Existem alguns achados que quase 100%, que a gente já entra cara, é câncer. Só que eu só posso virar para a paciente e falar, é câncer com a peça. Tá? Depois que o patologista olhou e falou, é câncer mesmo. É isso. Mas, obviamente, com uma ultrassom, com uma ressonância bem feita, existem achados que no pré-cirúrgico eu já preparo a paciente, eu já preparo a família, tá? Até porque, dependendo do que a gente ache na ressonância e na ultrassom, a gente já faz uma cirurgia muito diferente. Exato. Não é só tirar um ovário. Se você entra numa cirurgia que é um câncer que tem característica de um câncer ovariano, um seroso, um mucinoso, que são tipos de câncer de ovário, além de tirar o ovário, você tem que tirar o útero, tem que tirar o outro ovário, tem que tirar um pouco de aumento, tem que tirar peritônio. É uma cirurgia muito maior do que só mexer no cisto. Exatamente. Né? Então, os exames de imagem, eles não falam 100%, mas eles dão quase o 100% pra gente, em alguns casos, e eles que ajudam a gente a programar a cirurgia, tanto em questão anestésica, quanto em questão de estratégia cirúrgica. Isso que eu ia falar. Tem muitos casos que nós abordamos já, né? Que vocês, da equipe cirúrgica, né, indicaram a cirurgia aberta, justamente por se tratar de um ovário que tinha muita cara de câncer. Exatamente. Doutor, tem certeza que isso daqui é câncer? Não. Mas tem grande chance de ser. Então, esse ovário ele tem que sair assim, ó, né, inteiro, né, sem fazer nada. Por quê? Na hora que, se ele rompe, se ele abre, certo? Não é isso? É isso? Eu escuto vocês falando isso na cirurgia, né? Se abrir, dissemina. É isso. Então, o paciente pode ter uma lesão no ovário, restrita no ovário. Vamos dizer aquela que cirurgia era curativa. Vamos dizer, uma massa de 10 centímetros no ovário com característica ruim, cara. E vamos associar aí que a paciente está na menopausa, que isso também é um fator. Então, uma massa no ovário de 10 centímetros com cara ruim, uma paciente na menopausa. Que eu não vou esperar que surja uma lesão benigna no ovário de nessa idade, 70 anos, 65 anos. Essa paciente eu vou operar completamente pensando que é câncer. Por que eu vou operar aberto? Por isso, se eu romper esse ovário, se cair uma gota daquele líquido ali, eu tenho que levar em consideração que aquela paciente tem metástase. Então, o tratamento da paciente vai do cirúrgico, curativo, para quimioterapia. Então, por isso que no início a gente falou, a cirurgia por vídeo, ela é amplamente utilizada e a gente utiliza na maioria dos casos. Mas ainda assim, hoje, a cirurgia abdominal, a cirurgia laparotômica, a cirurgia aberta, tem a sua indicação e quando feita, tem que ser bem feita a indicação. Porque se entrar ali, né, para vocês entenderem, uma coisa estava no ovário, uma célula de câncer dentro do ovário. Caiu na barriga, caiu no peritônio. Perfeito. Caiu na alça intestinal, então acaba de ter uma metástase para o peritônio. Exatamente. E implantou ali. Não sei se implantou ou não implantou, mas... a gente tem que levar em consideração que sim. Considera-se que implante, então aí muda totalmente a vida do paciente. Então é uma coisa que realmente... Então, cistos ovários, quando operar, mais ou menos isso, né? Quando está grande ou quando tem sinais de coisa que não é muito bacana. Né? É isso. E lembrando isso. Lembrando que, só um adendo específico, quando a gente vê uma imagem de teratoma, que é uma doença que
uma doença, né? Um tumor benigno que muitas jovens têm, então tem bastante dúvida sobre teratoma. O teratoma, geralmente, a gente desce o corte de 5 centímetros para 3 centímetros, tá? Alguns cirurgiões operam todos os teratomas, independente do tamanho. Alguns operam a partir de 3 centímetros. Por quê? Porque o teratoma é um tumor que geralmente ele tem cabelo, aquele com sebo, dente, cálcio. É um tumor feio, mas benigno, né? Exatamente. É um tumor que, se você olhar, parece que é o pior tumor do mundo, mas é um tumor que não te dá trabalho, é só você tirar ele. Só que, como ele é um tumor que tem essas estruturas mais sólidas, ele é um tumor pesado. Então, lembra que eu falei que a gente opera tumores de 5 a 7 centímetros porque eles são mais pesados? O teratoma consegue ser muito pesado com 3 centímetros. Então, às vezes, ele torce com 3 centímetros, 4 centímetros. Então, a gente tem a tendência a tirar o teratoma até em tumores um pouco menores, tá? É isso. A gente está no centro cirúrgico, a gente vê, né? Sempre tem um teratoma, a equipe fica, né? Depois que termina a cirurgia, abre aí, vamos ver o que tem. Aí quando você abre, tem de tudo ali dentro, né? É uma coisa assim que é feio. Exato. É feio, mas é do bem, né? É benigno. Bem, outra pergunta que mandaram, aí sim teve várias, né? Sobre a questão do mioma, tá? Primeiro falando sobre mioma e fertilidade. A paciente, né, a seguidora colocou, tenho mioma e quero engravidar, é possível? Quando que esse mioma vai atrapalhar a fertilidade dessa paciente ou vai interferir na fertilidade dessa paciente? Vamos lá, tenho mioma, posso engravidar. Tá. O importante existem vários tipos de mioma, tá? A gente classifica os miomas por localização. Então, a localização, ele tem 3 tipos principais, né? Que é o submucoso, intramural, subseroso, tá? E tem aí a característica que é o transmural, que ele é tão grande que ele consegue estar em todas essas camadas ao mesmo tempo. Aqui é difícil de mostrar para vocês, mas é pensar que o submucoso ele está para dentro da cavidade, o subseroso ele está para dentro da barriga, então ele está para fora do útero, certo, tá? E o intramural ele está dentro da parede do útero, tá bom? Então vamos lá, pensando que o bebê vai ficar dentro da cavidade do útero. O que vai atrapalhar, o que pode atrapalhar é o mioma submucoso. Então, miomas submucosos muito grandes ou ter vários miomas submucosos podem atrapalhar a paciente engravidar porque ele altera a morfologia, na verdade, a anatomia do endométrio e deixa esse endométrio inóspito a uma nidação. E muitas das vezes a nidação ocorre e acaba que não tem evolução daquele feto, por alteração, às vezes, até mesmo da vascularização daquela área do endométrio. Então, é aquilo que a gente fala de alteração estrutural, alteração da arquitetura, né? Muda tudo. Ou seja, o endométrio, que é aquela parte de dentro do útero, que estaria ali se preparando para receber o embrião, ele está todo deformado, todo distorcido pela presença do mioma submucoso, é isso? Perfeitamente. Pode ser um gigante, às vezes tem um que é muito grande, que às vezes incapacita até de um embrião crescer ali por questões de ele ocupa espaço. E podem ser também múltiplos miomas submucosos que distorcem ali a cavidade. Tá? Mas o subseroso, que é do lado de fora do útero, esse a princípio não teria problemas para engravidar. A princípio não. Só que se a gente tiver subserosos ou intramurais muito grandes, tem que lembrar. O mioma é uma doença que ela é alimentada, vamos dizer, alimentada por hormônio. Então, durante a gestação a gente tem um boom hormonal forte. Então, tem a tendência dos miomas crescerem durante a gestação. Então, se você vai engravidar com um mioma de 10 centímetros, no meio da gestação esse mioma pode estar com 20 centímetros. Então, assim, ele não vai estar atrapalhando na sua gestação. Você tem o seu bebê está crescendo bem. Só que você vai começar a ter dores insuportáveis. Você vai começar a ter um sintoma que era para você ter com 39 semanas, com 25. Porque o teu útero, que era para estar no umbigo... Você tem dois ali. Você tem tá no diafragma. Você tem o bebê e o mioma. Exatamente. Né? Então você tem 2 bebês crescendo ao mesmo tempo. Então é sempre bom você, se tiver condições, fazer exames pré-gestacionais. Então, antes de engravidar, avalia teu útero.
vê se tem alguma coisa que você pode resolver antes de entrar nessa experiência, que já é uma experiência diferente, já é uma experiência que tem o seu lado bom, mas tem a sua batalha, se você tiver com tudo bem. Então, se tiver coisas que te atrapalhem, como um mioma, é bom você, se puder, resolver antes. Certo. E se for submucoso, aí é indicado retirar você mesmo pode... para não atrapalhar. Sim. Para não atrapalhar a gestação em si. Você pode tentar... Eu descobri no ultrassom, por acidente, que eu tenho um mioma submucoso. Ele não sangra, mas eu também nunca tentei ter filho. Pode tentar. Você não é obrigada Mas a tirar. caso não aconteça a gestação... Exatamente. É um fator. É um fator, e é um fator que, obviamente, a gente vai ter que tirar para descartar. Exato, Tá? exato. Tanto que, até um comentário, em clínicas de fertilização, se você faz um exame e tem a presença do mioma submucoso, eles pedem para o cirurgião tirar antes de implantar, para não diminuir a chance de sucesso deles. É isso. Então, é para entender a importância. Então, é importante. Então, respondido isso, outra pergunta sobre o mioma. Como é realizado, né? Peraí, tem... beleza. Como é realizado a cirurgia para mioma, né? Como que eu faço a cirurgia? E aí, no caso, ela deve estar se referindo à cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia por vídeo. Como que faz? E aí, abre um parêntese meu aqui, que a gente fala, né? Muitos colegas que não operam por vídeo, às vezes falam, não, mas olha, o seu mioma ele tem 15 centímetros. Ele é grande, olha o tamanho dele. Como que eu vou tirar ele sem abrir a sua barriga? Perfeito. Né, mano? Isso é uma coisa que a gente escuta sempre, né? Perfeito. Não, tem muito mioma, como que eu vou tirar isso? Tem que abrir, se não abrir, não tem como tirar. Né? Como é que eu vou tirar isso? Então, como é que a gente faz? Né? Então, vamos lá. O mioma submucoso, que é o que a gente tá falando, que é o que pode atrapalhar aí a gestação, e é o que sangra, né? E, geralmente o mioma submucoso é esse que sangra. Ele pode ser retirado, se ele for só submucoso, dependendo da sua classificação, por um procedimento chamado histeroscopia. Tá? Você não precisa abrir a sua barriga, é um procedimento como se fosse uma endoscopia do útero. Você entra com uma câmerazinha pelo colo do útero, vai subindo no colo até chegar lá no corpo do útero e acessar a cavidade uterina. E aí, com uma alça de energia, você vai tirando esse mioma pedacinho por pedacinho. É um procedimento minimamente invasivo, você vai para casa no mesmo dia, tá? Se for feito em hospital, geralmente interna de manhã, vai embora à tarde. Se for feito em consultório, você chega, faz um procedimento ali em torno de 1 hora e meia e já vai para a sua casa, tá? E é importante sinalizar que nós aqui no CGA fazemos, né? Fazemos a histeroscopia tanto diagnóstica quanto cirúrgica, sob sedação, no ambiente ambulatorial. Lógico, alguns casos selecionados. Perfeitamente. Doutor, eu tenho muitos miomas, eu tenho um mioma muito grande, provavelmente a gente vai precisar de um ambiente hospitalar para poder fazer com segurança o procedimento. Exato. Miomas menores a gente consegue abordar em nível ambulatorial, né? Perfeito. Aí quando a gente parte já para os miomas intramurais, subserosos e transmurais, são miomas que a gente precisa ver por cima, né? Não dá para tirar esses miomas entrando por uma câmerazinha por dentro do útero. Então a gente vai ter dois caminhos: a laparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, e a laparotomia. Doutor, a laparotomia, que é abrir barriga, né? Ainda tem o seu espaço? Isso é uma discussão gigantesca hoje. Alguns grandes cirurgiões muito renomados ainda optam para, nos casos de múltiplos miomas, múltiplos, eu digo miomas, às vezes a gente tira 60 miomas de um útero, que esses casos ainda são melhores de operar por cirurgia aberta. Eu falo, mas por quê? O senhor falou que diminui muito o trauma metabólico quando você faz por vídeo, é muito melhor, a recuperação melhor. Sim. Posso arriscar? Vai, tenta. A sensibilidade para encontrar onde está o mioma? Isso ajuda, mas outra coisa que é muito importante: tempo. E aí demora. Entendeu? Uma cirurgia dessa por vídeo, que você vai tirar 50 miomas, você vai demorar 6 horas, às vezes, 5, 6 horas. Uma cirurgia dessa aberta, um cirurgião com expertise, vai demorar 1 hora e meia.
2 horas no máximo. Então, é algum momento que você tem que pesar custo-benefício de impor a paciente a um tempo cirúrgico muito maior, e logo eu falo de trauma metabólico pós-cirúrgico muito maior. E anestesia também. E anestesia, risco da anestesia, risco daquele de estar no pneumo, da posição que a gente fala, que a gente faz durante a cirurgia, que a gente pode falar um pouquinho. Então, tem esse custo-benefício que é avaliado. Então, para mim, eu abraço essa causa. Eu acho que nesses casos de útero com muito miomas muito grandes, eu acho que a cirurgia aberta ainda tem seu espaço, tá? Mas pode ser feita sim por laparoscopias. Às vezes é um mioma único. É um mioma único de 20 centímetros. Dá pra fazer por vídeo. Você fala, mas doutor, por onde você vai tirar esse mioma de 20 centímetros? Não tem como tirar. Você vai abrir uma cesárea para tirar ele depois de ter feito por vídeo? Não. Então, a gente, com o avançar da medicina, né, a tecnologia também avançou de forma maravilhosa. Então, hoje a gente tem um aparelho que se chama morcelador, tá? Tem até aqui. Vou pegar aqui. Tem um aqui ó, na clínica. Então, o morcelador é um aparelhinho que a gente coloca através de um desses portais, de um desses furinhos que a gente falou na barriga, tá? Esse furinho não dá para ser um de meio centímetro, 1 centímetro, tem que ser um pouquinho maior, tá? Porém, é uma abertura dá uns 2,5 centímetros, mais ou menos. É pequeno do mesmo jeito, a cicatriz fica ótima. E com esse aparelho, a gente consegue, vamos dizer que, fragmentar esse mioma em vários pedaços. Então, um mioma grande desse tamanho aqui, a gente, através desse aparelho que nada mais do que um aparelho que tem uma lâmina aqui dentro. Dá para expor aqui a lâmina, né? Acho que não vai dar para ver muito, mas é uma lâminazinha bem na ponta que, junto com um motor rotacional, você vai com uma pinça lá dentro, morde o mioma, vai puxando e ele vai comendo pedaço por pedaço. Demora um pouquinho, demora. Não tem como falar que não. Porque se você for ver, isso aqui tem 1 centímetro de diâmetro, mais ou menos. Exato, e a gente consegue fazer... Isso. Às vezes com 6, 7 centímetros no melhor cenário, mas geralmente sai de 3 e 4 centímetros ali. A gente vai tirando de pedacinho em pedacinho. Exatamente. Né? Para vocês entenderem, às vezes o tempo do morcelamento é igual o tempo da cirurgia, às vezes até mais, né? Até mais, Às vezes até mais. Então, entra ali, coloca a pinça o mioma e tira esse pedacinho. Perfeito. Quando ele encosta na lâmina, ele corta, né? Exatamente, ele vai fatiando ali. Ele corta e você consegue tracionar e aí ele tira um pedaço. Aí tu vai de novo e tira outro pedaço, até você conseguir tirar ele todo. E um ponto muito importante que é esse mesmo aparelho é o aparelho que a gente usa para úteros grandes por outras causas. Às vezes, adenomiose também, o útero fica grande. Essa paciente nossa de terça-feira, né? Tinha um útero muito grande. Que a gente primeiro faz a retirada do útero, né? Tira todo. O útero fica solto dentro da barriga, né? Depois dele solto, a gente vai lá e tira um pedacinho. Até conseguir reduzir o tamanho dele. E tirar o útero. E aí ele sai pelo canal vaginal. Perfeito. É isso? Então, para quem pergunta como que vai tirar um útero tão grande daquela barriga, é assim, ele sai todo picotadinho através do morcelador. Exatamente. Né? Isso é importante ser colocado para esclarecer, né? Então, assim, mioma grande dá para fazer? Dá. Útero grande dá para fazer? Dá. Pela mesma tecnologia, né? Pelo uso do aparelho. É isso né? aí. Então, como é realizada a cirurgia do mioma, é assim, né? Entra com as pinças, tira o mioma, depois tira pelo morcelador. É isso. E lembrando, né? O tratamento do mioma cirúrgico, ele tem 2 caminhos. O caminho da mulher que tem prole constituída e então pode tirar o útero. Ou o caminho da mulher que não tem prole constituída e quer constituir. Porque tem a mulher que não tem prole e não quer constituir. Então essa segue o mesmo caminho da mulher que já tem prole e não quer mais. É isso. Né? Então essa mulher a gente pode propor uma esterectomia. Mas se chega uma mulher para mim que quer ainda ter filho, constituir prole, eu não posso oferecer para ela tirar o útero. É isso. Entendeu? Então, outra paciente perguntou isso. Eu posso tirar, doutor, só o mioma? Com certeza. Pode tirar só o mioma. Eu até respondi no comentário do post
aqui do CGE, nós respondemos lá, olha, pode sim tirar só o mioma, Perfeito. deixa o útero lá, né? Aí, olha, essa paciente mesmo, voltando a esse caso dessa semana, a paciente tem 40 e poucos anos, não tem mais intenção de engravidar, De gestar. múltiplos miomas, útero muito grande, não tem por que ficar lá tirando pedacinho por pedacinho Exato. de mioma e deixar o útero que ela não vai, ela não tem utilidade para ela não vai engravidar novamente nesse sentido, né? Não tem proposta de engravidar. Sim, Então, lembrando que na mamectomia a gente tira todos os miomas palpáveis, visíveis, só que pode haver recorrência da patologia e formar novos miomas aí. isso aqui é outro ponto que o pessoal mandou, né? Tem o mioma e sangro. Tenho que tirar o útero? Não, é isso que a gente falar. falou. Às vezes é um mioma submucoso de 2 centímetros, 1 centímetro, só que sangra porque tá cheio de vaso e tá pra dentro da cavidade uterina. Então Faz ele uma sangra. esteroscopia cirúrgica e tira ele. E tira ele. Às vezes a gente resolve o seu sangramento que perturba a sua vida, a gente resolve com 30 minutos de sala. É isso. Preciso, outro que a gente já respondeu no início, mas está aqui, preciso de plano de saúde para fazer esteroscopia? Não. Não. Nem esteroscopia, nem laparoscopia, mas falando principalmente da esteroscopia, não, até aqui na CGE, permita me falar, a gente faz tanto a esteroscopia diagnóstica, né, que é para olhar a cavidade, avaliar alguma doença, fazer uma biópsia, ver se tem um câncer de endométrio, avaliar. Até para infertilidade, né? Sim, para infertilidade, fazer uma biópsia, porque a gente colhe biópsia para avaliar a endometrite, que é uma coisa que os infertileutas geralmente pedem para avaliar. Para entender um sangramento a longo prazo, uma dor pélvica. Então tem várias indicações aí para esteroscopia diagnóstica. E feita a diagnóstica, ou já tendo aparecido algum achado muito característico no ultrassom, a gente pode fazer uma esteroscopia cirúrgica, que também é feita aqui no consultório. Para alguns casos, né? Exatamente, selecionado. A gente não vai botar um mioma de 5 centímetros aqui, porque é mais complexo, precisa de um aparato maior. Qual é a diferença do ambiente ambulatorial para o ambiente cirúrgico, né? Basicamente, para esse mioma, né, maior, a gente precisa de uma alça, de um instrumento maior, né? E aí, com isso, a gente tem que pegar o colo do útero, né? Corrija se eu estiver errado. Perfeito. Porque eu escuto vocês sempre, né, orientando. Tem que pegar o colo do útero e dilatar o colo, Exato. abrir esse colo. Aumenta o risco de sangramento nesse colo. Às vezes tem que dar um pontinho nesse colo depois da cirurgia. O desconforto bem seria maior, muito maior para paciente. E aí essa agressão, essa coisa mais que precisa de uma postura mais agressiva, né, dilatar esse colo, etc. Perfeito. Aumenta os riscos de sangramento e complicações, aí a gente vai para o ambiente hospitalar. É isso. Né? Mas aquele que a gente consegue entrar, e aí permito-me fazer uma parênteses aqui, né? O pessoal da Medical Health, sempre parceiro nosso aqui do CGE, né? E eles trazem para nós o Gubini, né? Que é um ressectoscópio fininho, né? Exato. Que não precisa dilatar o colo. Exato. Entra direto ali, vai lá com uma alça bem pequenininha. Torna o procedimento mais confortável para a paciente, mas é óbvio. Menos invasivo ainda, né? A alça é pequena, então em miomas muito grandes... Não dá. Não tem como. E lembrando de um ponto muito grande, ele falou muito bem da dilatação. E outro ponto é uma síndrome que a gente sempre fica com medo dela, sempre fica de olho, que é a síndrome do extravasamento. É quando a gente bota muito soro ali na cavidade e esse soro começa a ir para o sangue, né? Isso. Porque tem uma parte do soro que sai. Só que tem uma parte que começa a ir pro sangue e absorve. E nesses miomas muito grandes, o tempo cirúrgico começa a ficar muito grande. Então, até pra gente, se por acaso houver uma complicação, dentro de um hospital a gente tem um suporte muito maior. Para resolver do que no consultório. Então, Exato. Por isso que esses casos... a gente sempre avalia, a gente sempre revê caso. Isso é um ponto interessante, né, Marley? A gente pontuar que, assim... Anderson, eu tenho um mioma submucoso muito grande. Muito provavelmente não vai ser retirado numa cirurgia só. Com certeza. Por quê? Sempre converso com os pacientes. Para a gente não incorrer na síndrome do intravasamento, a gente tem um volume de soro que dá pra gente... A gente usa o soro, gente, para dilatar o útero, né? A cavidade do útero. A gente usa ele para infunde o soro, ele abre, né? O útero
aumenta ali a parte interna. Então, quando a gente distende o útero com esse soro, tem um volume de soro que a gente pode utilizar com segurança. Exatamente. E um tempo que a gente pode ficar ali dilatando esse útero com segurança, para a gente minimizar o risco de evento adverso, né? Exatamente. Então, assim, um mioma muito grande requer mais tempo para fazer, né? Tira um pedacinho, tira um pedacinho, tira um pedacinho e, ó, não dá mais. Vamos fazer em outro tempo depois, repetir a cirurgia para poder continuar a retirada desse mioma, né? Perfeito. Então, é preciso fazer, às vezes, 2, 3 abordagens para tirar completamente ali todo o mioma que estava ali dentro, né? É isso, mas lembrando, isso é importante até para o paciente que já tem um mioma grande aí, e tá em casa pensando, meu Deus, a primeira cirurgia o plano cobre, mas a segunda e a terceira eu vou ter que pagar. Não, sendo bem justificado, com o seu cirurgião indicando bem, fazendo um relatório médico, se tiver que fazer 3 tempos de estereoscopia no consultório, no centro cirúrgico do hospital, os 3 tempos vão ser cobertos completamente pelo plano. Então pode ficar bem tranquilo. Porque entende-se que é uma cirurgia feita em tempos diferentes. Não é que foi feita incompleta. Na verdade, foi feita completa dentro da faixa de segurança. Isso. Então, step 1, step 2, então você vai passo a passo para não impor a paciente a riscos. Esse é o mais importante em todas as cirurgias. É isso. Outra coisa, saindo um pouco da cirurgia e indo um pouco aqui para o consultório, né, falando sobre método contraceptivo e tal, teve paciente que perguntou, doutor, Implanon ou Dilmirena? E aí, Marley? Vamos lá. Difícil sem conhecer quem perguntou, né? Sem individualizar, mas o que você pode falar sobre cada um deles? Vamos lá, vamos falar primeiro do o que eles são. São métodos contraceptivos. Ponto. Então de primeira coisa, as pessoas que querem esses métodos estão buscando contracepção, que é evitar gestação. Vamos falar então de número, só número de contracepção. O Implanon, na verdade, a contracepção ela é avaliada pelo índice, que se chama índice de Pearce. Esse índice, ele avalia quantas mulheres por ano engravidam usando aquele método. Então, vamos falar os números absolutos, tá? Implanon, 1 a cada 2.000 mulheres no ano que usam o Implanon vão engravidar. 1 a cada 2.000. Guarda essa. Dilmirena. 1 a cada 500 mulheres vão engravidar durante um ano. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Laqueadura, que é a cirúrgica, que todo mundo... Tem várias pacientes minhas que falam, não, eu preciso laquear porque eu não quero engravidar de forma nenhuma. 1 para 200 por ano. 1 para 200. Então nós saímos de 1 para 2.000 num procedimento que dura 10 minutos. Na verdade, eu estou colocando 10 minutos porque eu estou colocando tempo que eu vou conversar com a paciente um pouquinho. Porque se eu for só colocar, eu coloco em 3 minutos. Então, para um procedimento que eu vou ter que te colocar em sala para te operar. Centro cirúrgico. No centro cirúrgico. Anestesia geral. Tudo. Todas as complicações de uma cirurgia você vai ser submetida. Então eu falo, cara, você é cirurgião ginecológico que está falando isso? Sim. Eu sou cirurgião ginecológico, mas eu sou médico. Contra números, né? Contra números a gente não batalha. Então a gente sai de 1 para 2.000 ano contra 1 para 200 anos. Mas isso depende da técnica da laqueadura ou para qualquer laqueadura? Por exemplo, se eu fizer a laqueadura e deixei a trompa. Sim. Só dei aquele nó ali e deixei. Porque quando a gente fala de laqueadura, a gente não fala de salpingectomia, né? Laqueadura é você tirar a porção da trompa. Salpingectomia é tirar a trompa inteira, tá? Isso é diferente. Óbvio que se você conversar com o seu cirurgião para ele tirar a trompa inteira, os riscos são bem menores porque você cortou o caminho inteiro, né? Certo. É diferente. A laqueadura você tira... Recanalização. Né? O risco de recanalização é 1 para 200. 1 para 200. Na verdade, esse 1 para 200 leva em consideração a recanalização, leva em consideração erro de técnica também, né? Tá tudo no bolo aí. Certo. Então, isso leva em consideração Mas erros... a trompa ficou lá, ele só... Ficou lá. Ou amarrou, ou, na verdade, amarrou e tirou um pedaço. Exatamente. Não tirou a trompa inteira, tá? Certo. E o uso de preservativo feminino. Pasmem.
Na verdade, masculino, desculpa. Que é a camisinha, o condom. 18 a cada 100 mulheres ao ano. Então você é aquela pessoa que só usa camisinha, 18 a cada 100 mulheres ao ano engravidam usando só a camisinha. Então é isso. Toda paciente que chega para mim no consultório e fala, doutor, eu pergunto, você usa método? Uso. Camisinha. Eu falo, olha, é um método ótimo, tá? Principalmente para evitar ISTs. São as doenças, né? Que são as doenças infecciosas, mas contracepção eu sempre indico associar algum outro método, tá? Então ali a gente falou de número. Então, em questão de número, não posso negar que o Implanon é melhor, tá? Aí a gente tem que individualizar. O Implanon dura 3 anos, tá? E é um método que você vai encontrar em torno de 900 a R$ 1.000 só o Implanon, tirando a aplicação. Só o chipzinho. Só o chipzinho. E só para diferenciar, eu falei chip como forma de falar, mas não tem nada a ver com chip da beleza, esse chip de gestrinona, chip hormonal, isso não tem nada a ver. Ele é aprovado pela Anvisa e ele é um implante hormonal. É o único implante hormonal aprovado pela Anvisa que a gente tem no mercado hoje, tá? Implanon. Que é o Implanon, que é feito por uma farmacêutica séria, comprovado, com bula, que vende no mundo todo, padronizado. Então ele a gente pode colocar tranquilo, sem nenhuma preocupação, tá? Então, quando a gente fala dele, o custo dele é parecido com o custo do Mirena, tá? Do DIU, né? Do DIU. Então, a gente fala num custo parecido, só que o Mirena a gente já parte para 5 anos de uso. Então, a gente vai de 3 para 5 anos com, na verdade, na bula brasileira. A bula americana, pelos estudos novos, já pode variar aí até 8 anos de uso. Então, o Mirena. Então, a gente já avalia aí que de 3 anos você pula para 7 a 8 anos. Então, temos um ganho em tempo. Certo. Tempo de uso, tá? Mas é muito... Também, se você pegar o custo... Exatamente. Tempo de uso reflete no custo, né? Que você pegar vai o custo que você teve, dividir pelo tempo que você usou ele... Exatamente. Sai mais barato. Quis botar um Mirena com sedação no consultório para eu não sentir desconforto. Você vai pagar todo o procedimento, mas você vai dividir para 7 anos. Na sua cabeça, né? Aquilo vai durar por 7 anos. Então, um custo que você achou que seria alto, se você botar em pílula, vai dar mais caro, entendeu? Durante o mesmo período, né? Então, em questão de custo-benefício, o DIU aí ganha um pouco do Implanon. A laqueadura, como a gente já falou, é um procedimento bom, é um procedimento não reversível, né? Na teoria. Cirúrgico, né? Mais cirúrgico, então o lado negativo é te impor a uma cirurgia, mas você não submete ao hormônio, que tem muitas mulheres que não querem tomar hormônio, então isso é um ponto que atrai muitas delas, tá? Certo. Que tem como, para essas mulheres que não querem ter hormônio, também tem o DIU de cobre, DIU de prata, que são outros métodos aí que a gente pode estar discutindo. E o preservativo, como já falei, acho que vale o uso. Super importante o uso, tem que ser utilizado como método de barreira, mas como método contraceptivo, eu oriento a associar. Isso é um ponto muito importante que cabe a nós orientar, né? Sempre. Muito importante que é, doutor, coloquei o DIU. Perfeito, então eu não uso mais camisinha. Isso é um absurdo, né? Exato. Não tenho parceiro sexual fixo, né? Sim. Não tenho parceiro sexual fixo. Então, é uma mulher ali solteira, que tem, ao longo do ano, outros parceiros, né, outras parcerias, como a gente fala hoje em dia, né, parcerias sexuais. Essa paciente não usar a camisinha associada é um risco enorme, que ela incorre muito maior do que a injeção, porque ela está tentando até contra a própria vida, né? É isso. Né? O HIV está por aí hoje que não tem cara mais, né? HIV, hepatite B, hepatite C, tá tudo aí. Exato. Hepatite C, por exemplo, não tem cura. Exato. Né? Então, assim, é você chegar para o paciente e falar, olha, tudo bem, você não vai usar a camisinha, mas se você pega uma hepatite C, por exemplo, você vai, no final da sua vida, ter provavelmente uma cirrose. Exato. Você já viu como é que é um paciente cirrótico? Com a barriga cheia d'água, né? Então, assim, é isso, é esse cenário que a gente está enxergando, né? Não é o cenário hoje na juventude. Então, quando a gente fala que tem um método desse, usa um Planon, tem que associar também a camisinha, certo? Com certeza. Ou feminina, ou masculina, né? Isso é importante, porque a gente fica muito só
contracepção e esquece da doença sexualmente transmissível, né? Perfeito. E eu fazendo um adendo, né? O Gil Miranda ainda tem o seu palacete quando a gente fala de doenças uterinas, quando a gente fala de sangramento uterino anormal, né? Que ele comprovadamente, quando a gente vai escolher um método aí para controle de sangramento, entre esses métodos Implanon, Cailina, que é como a gente chama de Mirena pequeno, o Mirena é o que tem mais estudo, tá? Embasando a sua colocação, tá? Então, comparar ele com o Implanon, comparar ele com o Cailina, ele é superior no controle de sangramento e Sangramento. Sangramento, porque a gente fala que é o sangramento disfuncional, né? Certo. Então, esse sangramento uterino disfuncional, o Mirena é superior, tá? Então, existe ainda a particularidade. É o que eu estou falando. Aqui a gente está dando informações gerais. Genéricas. Então, com essas informações gerais, a paciente que está na minha frente, eu vou juntando esses pontinhos e no final da consulta eu falo, olha, para mim, eu faria esse método. Ou esse método. Porque você juntou diversos fatores exatamente. dela Perfeito. que somaram para a escolha do método. Exatamente. Né? Se você trocar a paciente, trocou os fatores, a conclusão é outra da história. Exatamente. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o que minha amiga fez é o que eu vou colocar. Depende, mas a sua amiga... Peraí, vamos entender você, né? Sim. Porque tem paciente que já chega assim, nunca foi na consulta, não tem orientação. Olha, eu quero botar o DIU. Aí você fala, tá, peraí. Para aí, vamos entender por quê. Isso, vamos conversar. Quer um café? Diversas vezes aconteceu já isso, de chegar e falar, doutor, eu quero laquear. Mas por quê? Já tentou alguma coisa antes? Ah, não, porque minhas amigas falam que é muito ruim o DIU. Eu falei, mas qual DIU? Aonde que elas colocaram, como que elas colocaram, Isso. qual a experiência delas, a senhora já tentou? Muitas pacientes eu consigo até reverter a laqueadura, a decisão, né? a decisão definitiva e fazer uma tentativa de um procedimento temporário. E sobre decisão de laqueadura é muito importante, que está Sim. muito na moda hoje de falar, que a lei da laqueadura mudou. Perfeito. Agora não precisa mais, me lembra aí, não precisa da autorização do parceiro, Isso. né, do marido, a partir de 21 companheiro. anos completos, não precisa mais ter prole constituída. A partir de 21 anos completos, se não tiver nenhum filho, pode fazer a laqueadura, né? E pode fazer agora no momento do parto. Pode certo? fazer no momento do parto. É direito, mesmo sendo parto vaginal, é direito da paciente. É direito da paciente fazer, sim. E aí, quando é no parto vaginal, você faz através da técnica de Salter, né? Que é uma aberturazinha no umbigo, que você faz e coleta a trompa e liga. Aí uma pergunta de não especialista. Era uma técnica antes meio obscura, né? Sim. Era uma técnica jogada de lado, e hoje voltou com força aí para abraçar essa Tem colegas que dizem que antes era até proibida. Falam, não faz Salter não, que o risco é grande e tal. E agora volta com essa questão da laqueadura no pós-parto. Sim, né? Lembrando que o Salter... Só que tem duas opções, né? Desculpa te cortar. Claro. Que é, essa paciente, para fazer essa laqueadura na hora do parto, ela tem que ter feito... planejamento familiar. Que sem planejamento familiar nem se conversa sobre a laqueadura. Ou seja, planejamento familiar é você ter pensado, ter amadurecido essa ideia antes do parto, durante Perfeito. Ali, né? E passado por todo o processo, Isso. avaliação psicológica, tudo direitinho. E a paciente eletiva, fora do período da gestação e tal, que vai fazer a laqueadura, também precisa de um período de tempo, né? Sim. Precisa ter... Isso faz parte da lei, que é um ponto muito importante, que ela precisa ter a manifestação da vontade maior ou igual a 60 dias. Então, não adianta a paciente começar hoje e falar, eu quero laquear, vamos fazer semana que vem? Não. Ela precisa ter esse planejamento familiar. Entre o primeiro contato, que ela manifestou o desejo, no mínimo de e 60 a realização... dias. 60 dias é o quê? Corridos? Corridos. Então, que é o tempo aí que se entende que a paciente vai ser muito orientada, questionada, vai ter tempo dela pensar, repensar e entender que é aquilo mesmo que ela quer. Porque depois que tirou... Acabou. Né? Doutor, existe uma cirurgia de recanalização, se não tiver retirado totalmente, né? Tem como tentar, mas depende muito da técnica que foi feita e mesmo assim tem uma taxa de sucesso muito ruim, tá? Então, assim, tirou a trompa,
encare que aí na maioria dos casos é só por fertilização. Assim, aqui no CGE nós temos uma postura da equipe como um todo, que a gente vem repetindo, que eu acho que é o nosso dever, Sim. né? Julgar é diferente de orientar. Perfeito. Perfeito. Julgar é diferente de orientar. Então, você não pode chegar para o paciente jamais e falar: tem certeza? Olha que tu vai se arrepender, hein? Que isso é um absurdo. Como assim você não quer? Peraí. É a vontade do outro, né? Perfeito. É o livre-arbítrio do outro. Você não pode ficar apontando dentro da cara de ninguém. Exatamente. Então, julgar, não. Orientar, sim. Olha, deixa eu te explicar quais são as consequências disso, deixa eu te explicar quais são as opções que você tem. É isso aí. E depois de orientada, você toma a sua decisão. Mas é a sua decisão, a gente não está aqui para fazer juízo de valor nenhum sobre ela. É né? isso. Isso é muito importante. É muito importante. Teve uma paciente que nós fizemos a laqueadura que ela falou: olha, doutor, foi a primeira vez, foi com a Natália, que ela falou: foi a primeira vez que eu sentei no consultório para falar com a ginecologista que eu tinha esse desejo e ela não me olhou diferente, ela não me julgou, não me senti, né, agredida, né, pela opinião, escolha, né? pela opinião Sim. do médico ali na frente dela. E é justamente isso, né? A gente não pode ter esse comportamento frente da paciente. A gente está aqui para orientar e trazer informação. Exato. É abrir o leque só para você, até como cirurgião, ter certeza que a escolha dela está sendo genuína e consciente. Exato. Né? Que ela entende tudo que foi exposto, ela entende a escolha para a vida dela e entende que é definitivo. E às vezes, na verdade, o definitivo é o que ela quer. É isso. Ela quer isso. Então tá tudo certo. E ponto. Então, entre o DIU Implanon, DIU Calina, DIU Mirena, todos são métodos bons. Individualizar para cada paciente. Inclusive, todos são métodos bons, todos funcionam, todos são contraceptivos, inclusive a pílula, tá? Eu não coloquei aqui. A pílula é uma discussão. É que a gente acaba que fala muito desses métodos que estão na moda, né? DIU, Implanon, mas a pílula tem o seu valor, tá, gente? A pílula funciona. Exato. Tá? É porque esses métodos são cômodos. Esse método você não precisa de lembrar de tomar. Esse método você não precisa lembrar de ficar comprando todo mês. E o Implanon tem que tirar depois de 3 anos? Tira depois de 3 anos. Aquele bastão. Tira um piquezinho bem pequenininho. Na pele e. E se quiser, já introduz outro. Depois. Entendi. Tá? Vamos lá. Teve uma paciente que disse que está com sangramento uterino contínuo, é isso? Sangramento contínuo após inserção do Implanon. Tá. Por que isso acontece? Por que ela Implanon, está passando por isso, né? O Implanon, não só o Implanon, mas o Implanon tem a sua característica mais peculiar quando a gente fala disso, tá? Ele tem essa característica de um sangramento que a gente não consegue prever. A paciente virar pra mim e falar: doutor, se eu botar um Mirena, se eu botar um Implanon, eu vou parar de menstruar? Não sei. Infelizmente. Pode acontecer? Pode. Assim como na pílula contínua, tá? Então, todo método contínuo, você pode conseguir parar de menstruar, que é a amenorreia, tá? A maioria vai parar de menstruar? Não, tá? A maioria não para de menstruar. A maioria diminui o fluxo. Então, a paciente que sangrava 3, 4 dias, passa a sangrar 1, 2 dias. Mesmo com DIU. Mesmo com DIU. Ah, doutor, botei DIU. Sangro mês a mês. É anormal? Não, é normal. Não é uma garantia a amenorreia, não é uma garantia parar de menstruar. Isso é um benefício que tem muitas mulheres que gostam de não menstruar e algumas alcançam isso, mas não é uma regra. Isso eu deixo bem claro para as pacientes, que eu acho que uma quebra de expectativa dessa é complicada. Você virar para a paciente e falar: vamos botar um veneno que a senhora para de menstruar. Aí depois de 3 meses ela te liga: doutor, eu não paro de sangrar. Aí tu fala: não, então, é porque eu não te expliquei. Então é muito importante isso, tá? Certo. E o Implanon, a gente é um método mais novo, né? Entre todos esses, ele é o mais novo deles. A gente vem observando que o padrão de sangramento dele é até mais variável do que o do Mirena e do Cailina, né? Mais imprevisível, posso dizer? Mais imprevisível, exato. Então, tem pacientes que realmente ficam sem menstruar. Zerar no quesito menstruação como a gente conhece. O spotting, né? Que é aquele sangramentozinho de escape, aquele borrinha de café, isso pode acontecer. Porque isso, na verdade, acontece por um afinamento do endométrio. Então, com aquele estímulo de progesterona, que é o hormônio que o Implanon tem, contínuo, ele vai fazer um feedback negativo, ele vai bloquear o estrogênio, e isso vai fazer com que, a longo prazo, aquele endométrio fique fininho.
O endométrio fininho, ele fica tão fraco que ele cai, ele descama. Então, de vez em quando, rola um sangramentozinho pequeno. Isso não é uma menstruação, isso é um spot. É chatinho porque você não sabe quando vem e se vem. Isso acontece tanto no Implanon, como no Mirena, como no Cailina, como em anticoncepcional contínuo. Então, injeção trimestral, pílula contínua, todos esses métodos podem acontecer isso, do spot. A queixa que tem acontecido maior com o Implanon é um sangramento que realmente não para por uma desregulação hormonal que acontece e que geralmente regula de 3 a 6 meses que você coloca o Implanon. Então você que está com essa queixa de sangramento que desce todo dia um pouquinho, está com 1 mesinho, 2 mesinhos, tenta aguentar. Pode ser que com 3 a 6 meses você regule esse sangramento. Não é um sangramento no mesmo fluxo da menstruação. Não. É um sangramento menor, mas é um sangramento contínuo. Você vai ter que repor sangue, né? Não. Se for um sangramento vultuoso, um sangramento volumoso, você liga pro seu ginecologista que ele tem que te ver. É diferente, tá? Não é uma menstruação durante 3, 6 meses. É um sangramentozinho que borra a tua calcinha, suja um absorvente e incomoda. Só que isso tem a tendência de 3 a 6 meses estabilizar. Uma tendência. Se isso não acontecer... 6 meses é tempo. É muito tempo. Então, esse que é o problema. Esse que é o problema que traz essa paciente de volta pro consultório e ela fala, doutor, desde que eu coloquei, não para, tem 2 meses. O que eu faço? Hoje tem alguns esquemas até que se criaram de fazer uma pílula de progesterona junto com o Implanon, durante 1 a 2 meses, para você tentar estabilizar esse endométrio e fazer com que ela pare de sangrar. Aí você para depois desses 1, 2 meses e vê se você conseguiu resolver. Não conseguiu, você dá como que a paciente não acostumou com o método e você propõe a retirada e troca de método. Tirando a lição disso, que eu acho que é muito importante. Quando a gente trata de método contraceptivo, a gente trata de tentativa e erro, tá? Então, não dá para saber se aquele método é o melhor para aquela paciente antes da gente testar. Então, você abre o leque para a paciente, de acordo com a história dela, você filtra os que você acha melhor, e dentro daquele você deixa ela escolher. Deu certo com um, show de bola. Não deu certo, troca para o outro, que é a segunda opção. Isso é muito importante para não gerar uma quebra de expectativa. De você, dela ter a irmã dela que colocou um Mirena e a irmã dela tá linda e plena, não sangra, consegue ir pra praia todo final de semana, consegue programar a vida dela, e ela colocou o Mirena e infelizmente sangra 2 vezes ao mês e com um sangramento maior. Infelizmente, isso não tem como prever. Isso é a tentativa e o erro. Só que cabe a nós orientar tudo o que pode acontecer, tanto de eventos normais, como dor de cabeça nos primeiros meses, uma sensibilidade na mama, um enjoo, acne, que são coisas que às vezes a gente acaba esquecendo de falar, como o fato de você pode não adaptar com o seu método. Ah, doutor, mas eu vou botar um método de R$2.000 às vezes, colocando o preço do dispositivo junto com o trabalho médico, e pode não adaptar? Pode. É isso. Você não pode negar isso, porque senão você gera problema na frente. Você gera quebra da expectativa e você gera, principalmente, quebra da confiança com a paciente, né? Isso eu acho super importante. Bacana. Então, realmente, mais do que nunca, volta, acho que todas as queixas, todas as dúvidas, ela passa pela individualização e ela passa pelo tempo de consulta. Perfeito. Né? Ou seja, realmente é preciso sentar e entender como um todo para que você possa entregar o melhor tratamento sempre, né? Seja ele um tratamento clínico, seja ele um tratamento cirúrgico. Sim. Bem, eu acho que era isso, tá? Encerramos hoje aqui. Marli, obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade de depois aí do dia cheio no consultório, com procedimento, ficar mais um pouco aqui para poder gravar e levar conhecimento e informação, compartilhar aqui com as nossas seguidoras, né, com as nossas pacientes. Você que não segue o CGE, @equipe_CGE em todas as redes. Esse corte, se você está vendo o corte aqui no YouTube, ele está na íntegra, né, sem cortes, lá no YouTube também, né, CGE, Centro de Ginecologia Endoscópica, @equipe_CGE, entra lá, né, segue, compartilha para que outras mulheres, outras pacientes também tenham acesso a essa informação. Perfeito. Tá bom? Foi um prazerzaço estar aqui.
com você hoje. Acho que esse foi o meu primeiro podcast, minha primeira experiência. Comecei meio tenso, mas achei muito legal mesmo. Fiquei imaginando aqui os pacientes na consulta, perguntando, tirando dúvida. Acho que a coisa foi ficando fluida e com certeza teremos outros. É isso. Mandem dúvidas, comentem. Queremos, na verdade, ajudar vocês. Isso aqui é pra vocês, tá? Isso aqui é uma conversa que a gente tá fazendo entre nós, mas pra vocês se beneficiarem. É isso. Então, ó, meninas, muito obrigado pela paciência. Quem assistiu até o final, muito obrigado. Manda aí nos comentários o feedback, o que vocês acharam do bate-papo, né? Um anestesista e um ginecologista conversando sobre temas ginecológicos para levar informação e conhecimento até você. Tá bom? É isso. Venha ser CGE. Tchau, tchau.